O Inter ontem à noite fez o que se esperava dele. Pegou uma equipe mais fraca e venceu, garantindo a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Aliás, isto que o Inter vem fazendo durante todo este início de temporada. Com força máxima, pegando equipes mais fracas, no caso do Campeonato Gaúcho, e vencendo. Simples assim, como sempre deveria ser. E os torcedores colorados foram pegos de surpresa na manhã de hoje. Afinal, o Inter jogou lá em Alagoas. E hoje pela manhã já estava sendo divulgado nas redes sociais imagens do treino do Internacional. Sim, o Inter disputou uma partida do outro lado do país, uma partida de mata-mata de competição nacional, chegou e já foi treinar. O Inter desembarcou no aeroporto Salgado Filho às 7 horas da manhã e já foi direto para o CT Parque Gigante, começar a preparação, treinar visando a última rodada do Campeonato Gaúcho, a última rodada da fase de grupos do Gauchão. Detalhe, uma rodada que não vale absolutamente nada para o Internacional. Afinal, o Inter já é primeiro colocado e não tem como perder esta posição nesta última rodada do Gauchão. Mas mesmo assim, como eu já falei algumas vezes por aqui, o técnico Eduardo Cudê é viciado em trabalho. Goste ou não dele, este é o perfil do treinador do Internacional. Treina, 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 joga, já volta e treina de novo. É isso, para o time estar sempre preparado. E foi o que aconteceu na manhã de hoje. Voltou de Alagoas, atravessou o Brasil e já estava treinando na manhã de hoje. E não à toa, o time do Internacional, treinado por Cudê, tem alguns números impressionantes. O time titular do Internacional, eu não tô falando daquele time completamente descaracterizado que entrou em campo em algumas rodadas do Gauchão. Força máxima, o time titular tem 13 vitórias consecutivas. 13 vitórias consecutivas, contando o Brasileirão do ano passado, Gauchão e Copa do Brasil. Há quanto tempo nós não víamos um Inter que amassava tanto seus adversários, que empilhava tantas vitórias consecutivas, com força máxima, com um time que realmente vai encarar as maiores competições nesta temporada, ou seja, com o time titular, não são 13 jogos sem perder, são 13 vitórias consecutivas, contando 3 competições: Brasileirão 2023, Gauchão e Copa do Brasil. E mais, hoje, entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, no ano de 2024, o Inter é o time que tem o melhor aproveitamento. Entre todos os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. E como eu já falei algumas vezes por aqui, cabe a comparação, afinal, todos estão disputando seus campeonatos estaduais, todos estão em pé de igualdade, e o Inter hoje tem o melhor aproveitamento entre todos eles. Então assim, torcedor colorado, eu já falei algumas vezes por aqui, eu acho que este ano é nosso. Eu acredito que, com a força do elenco, com as peças que chegaram, com um treinador viciado em trabalho, viciado em ganhar, mantendo o trabalho que teve no ano passado, semifinalista de campeonato de Copa Libertadores da América, o Inter tem tudo para levantar grandes taças ou ao menos uma grande taça nesta temporada. Os números do Internacional, do técnico Eduardo Cudê, neste momento são impressionantes. E falando no treino de hoje, nós tivemos uma novidade. O volante Fernando fez seu primeiro treino pelo Internacional, seu primeiro treino com o restante do elenco. Mas lembrando, Fernando não poderá jogar o Campeonato Gaúcho. Não foi inscrito a tempo, mas ficará à disposição para a Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. E alguns colorados têm perguntado nas redes sociais, tá, mas o Fernando tá bem fisicamente? Sim, ele está bem fisicamente. Apesar dos 36 anos de idade, veio de uma temporada muito intensa no futebol europeu. Lembrando que há menos de um ano foi campeão da Europa League com o Sevilha e depois seguiu numa temporada muito intensa. Depois já chegou, foi pro Vila Nova, jogou 6 partidas. Nas 6 partidas em que Fernando esteve em campo, o Vila Nova não perdeu, mas
Repito, estava em ritmo de competição, estava atuando e agora já está pronto fisicamente para atuar pelo Internacional. Só não vai jogar o Campeonato Gaúcho porque, infelizmente, não foi inscrito a tempo. O mesmo deve acontecer com Borré, que deve chegar nos próximos dias no Internacional. Inclusive, o diretor lá do Werder Bremen novamente foi para os microfones e disse que nesta semana será discutida esta situação, mas que ele não descarta uma liberação, que na visão dele neste momento é 50-50, 50% a 50%. A informação que eu tenho é que Borré será liberado nesta semana, mas estamos aguardando o posicionamento oficial do Werder Bremen. Mas enfim, hoje a grande novidade no treino do Internacional foi Fernando, volante experiente, de muita qualidade, multicampeão e que está 100% fisicamente. As ausências seguiram sendo Rocher, Mercado e Ener Valencia. Os três, aliás, que não devem atuar, que não vão atuar na última rodada do Campeonato Gaúcho. E quem acompanhou a vitória colorada contra o Asa na noite de ontem percebeu um banco de reservas atípico, um banco de reservas com poucas peças, enxuto pela parte do Internacional. E após a partida, o técnico Eduardo Cudê falou sobre isso e fez uma importante revelação, que alguns jogadores que não estiveram sequer no banco de reservas ontem é porque estão de saída do Internacional. São jogadores que estão negociando a sua saída do clube ou que a diretoria está negociando uma saída. Isto porque, conforme o regulamento da Copa do Brasil, nenhum jogador pode atuar por mais de um clube na competição. Então, se esses jogadores entrassem em campo ou estivessem ontem à disposição do técnico Eduardo Cudê, não poderiam atuar por nenhum outro clube brasileiro na Copa do Brasil. Então, o Inter, para evitar prejudicar estes atletas, acabou liberando eles da partida. Então, vou falar aqui sobre estes 4 nomes. O primeiro deles, Luiz Adriano. Luiz Adriano, que tem pouco contrato com o Internacional, somente até abril, não mostrou para o que veio. Infelizmente, eu sei que muitos torcedores, e eu me incluí nisso, tinham certa esperança no Luiz Adriano, mesmo sabendo que não seria aquele jogador jovem que saiu do Internacional, mas que poderia mais. Mas acabou não mostrando nada neste retorno ao Internacional. O Luiz Adriano tem algumas sondagens, a principal delas do Vitória, que pode ser o destino, então, do atacante do Internacional. Outro também que ficou fora do banco de reservas ontem e está de saída é Gustavo Campanharo. Campanharo também recebeu algumas sondagens, mas a conversa mais avançada neste momento é com Juventude, clube da Serra Gaúcha. Depena também está próximo de deixar o Internacional. E como eu disse lá em dezembro, ele, junto com o Nico Hernandes, eram as duas peças estrangeiras que o Internacional gostaria de negociar para liberar espaço no elenco. Lembrando que hoje nós temos um limite de 7 jogadores estrangeiros por partida no futebol brasileiro. Hoje, o Inter já tem em seu elenco 8 e ainda tem Borré para chegar, ou seja, iria para 9. O Inter já conseguiu negociar o Nico Hernandes e agora está negociando o Depena. É um jogador que é um caso atípico. Embora não tenha feito uma grande temporada em 2023, teve problemas pessoais, todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui batendo nisso, mas em 2022 foi muito bem com a camisa do Internacional. E é um jogador que o técnico Eduardo Cudê gosta muito, inclusive tem muita vontade de recuperar o futebol do atleta. Mas sim, ele é um dos jogadores que está de saída do Internacional. Depena, neste momento, tem sondagens, a informação que eu tenho, não propostas concretas ainda na mesa do Internacional, mas sondagens do Vasco da Gama e também do Corinthians, 2 clubes brasileiros interessados no jogador. E por último, o volante Gabriel, que praticamente foi arquivado nesta temporada. Praticamente não foi utilizado pelo técnico do Internacional. O que eu já falei por aqui é uma opinião pessoal e eu entendo quem discorda, mas eu considero uma certa burrice. Sim, não se encaixa na maneira de jogo do técnico Eduardo Cudê, mas
Mas o gauchão é justamente para isso. A gente sabia que o Luiz Adriano não renderia nada e ganhou oportunidades, inclusive como titular neste Campeonato Gaúcho. Então deveria ter dado mais oportunidades para o Gabriel. Mas tudo bem, é escolha do treinador, não tô aqui para também ficar batendo em cima disso. Gabriel também está de saída do Internacional e ele é o jogador que interessa a mais clubes. Gabriel tem sondagem da MLS, ou seja, do campeonato lá dos Estados Unidos, do futebol americano, e aqui no Brasil também já recebeu sondagens do Vasco, do Cruzeiro e do Bahia. Destes 4 jogadores é o mais valorizado no momento, é o que tem mais facilidade para a saída do Internacional. E o próprio Gabriel já falou sobre isso em entrevista, que hoje está aqui no Inter, está focado, quer buscar oportunidade para jogar mais, mas que amanhã é um dia diferente, as coisas acontecem muito rápido no futebol. Então, assim como o Kudê não tem mais utilizado o Gabriel praticamente, o Gabriel também já tem vontade de sair. Mas enfim, estes são os 4 jogadores que ficaram fora da partida de ontem, justamente porque tem estas sondagens, tem estas conversas para deixar o Internacional. Lembrando, essa janela de transferências vai até o dia 7 de março, então estas saídas devem acontecer nos próximos dias. 4 jogadores deixando o Internacional. Porém, assim como tem estes 4 deixando o Internacional, encaminhando as saídas do clube, Kudê também disse que muita coisa deve acontecer até o dia 7 de março, ou seja, nestes próximos dias. Que assim como o Inter conseguiu inscrever Bruno Gomes no Campeonato Gaúcho, aliás, contratar e regularizar o jogador para jogar o Campeonato Gaúcho, faltando 8 minutos para fechar o prazo de inscrição, que outras coisas devem acontecer, que as coisas acontecem muito rápido, ou seja, que mais reforços devem chegar nesta reta final da janela de transferências. Lembrando que neste momento o Inter tem 2 prioridades no mercado. A primeira delas, um lateral esquerdo de qualidade, um lateral esquerdo com condição total de titularidade, que chegue, farde e saia jogando, e também um goleiro, devido às ausências de Rocher e Ivan. Aliás, sobre o Rocher, vocês lembram na semana passada por aqui, semana pré-Grenal, que eu dizia o seguinte, olha, alguns colegas estão confirmando que o Rocher vai para o Clássico. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o Rocher está se recuperando e que o Inter não vai acelerar esta recuperação. Acabou não atuando, acabou sequer sendo relacionado. E a informação que eu ainda tenho em relação a isso é de que o goleiro não deve retornar tão cedo, que o goleiro está treinando inclusive de tênis, não está nem fazendo os treinos normais, como também já falei por aqui e muita gente duvidou, que Rocher está evitando, por exemplo, fazer treinos de queda no chão para não bater a costela que está machucada. Então, por isto, o Inter está atrás de um outro goleiro, um goleiro também experiente e que possa dar conta do recado. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu te convido a comentar por aqui 2 coisas. Eu quero saber a tua opinião em 2 coisas. A primeira delas, o que tu tá achando do desempenho do Internacional neste início de temporada? Lembrando, melhor aproveitamento entre todos os times da Série A. Me diz, o que tu tá achando? O que pode melhorar? Quais setores podem melhorar? E mais, Fernando, titular? Hoje nós temos uma bela dupla, Arangues e Bruno Henrique. Fernando hoje é titular no Internacional? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!